Olá, boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, dia 6 de julho, está no ar o programa Notícia e Opinião. E o programa de hoje a gente começa falando sobre maioridade penal. Para discutir esse tema, eu convido o nosso comentarista diário, jornalista Ney Lopes de Souza. Boa tarde. É um temazinho quente esse, viu, Eduardo? Maioridade penal. Não ser 18 anos, ser aos 16 ou até menos. Como em muitos países do mundo, essa regra é adotada. Na Inglaterra são 7 anos de idade. Quer dizer que uma criança de 7 anos vai para uma penitenciária, mas já começa a responder dentro de uma gradação da legislação inglesa. Aqui no Brasil, esse tema é um tema muito controvertido. Eu sei que envolve aspectos tais ou quais, e a gente tem que... A proposta do programa é analisar as coisas por trás da notícia, né? Quando se diz o Congresso Nacional vai reduzir a maioridade penal, ou vai estabelecer um teto de 16 anos. Aí começa a nota de protesto daqui, dali, dacolá. Eu respeito. São posições que a gente sabe que são temas polêmicos, né? Mas você acha justo que quadrilhas de marginais usem menores, como todo dia a televisão mostra, os jornais estampam, para fazer assaltos, para fazer atos de vandalismo, usando menores? Se o policial toca no menor, Deus nos acuda, pode perder o emprego. Não pode reagir. Há casos de assaltos feitos que os assaltantes orientados pelos marginais dizem: nós somos menores, já ficam dizendo logo, aí já inibe todo mundo. Isso é certo? Ah, não, mas a sociedade é que tem que tomar providência para evitar a marginalidade dos menores. Claro que tem que tomar, mas tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que reduzir a responsabilidade penal para, no mínimo, 16 anos. Não vota com 16 anos? Não vota? Por que não tem responsabilidade penal? Não pode votar para escolher o presidente da República? Para escolher o senador da República, o deputado, prefeito da cidade? Então tem que ter também 16 anos, no mínimo, como maioridade penal. Por trás dessa notícia é a opinião que eu tenho sobre esse tema. Agora, concomitantemente a isso, o Estado desenvolver, com apoio de entidades filantrópicas, religiosas, trabalhos de orientação dos jovens para reduzir a delinquência, a criminalidade, claro, a prevenção, tudo deve ser feito. Agora, o que não se pode, que não é correto, ao meu ver, é você expor as pessoas desta geração a verdadeiros trucidamentos em plena via pública, praticados por menores, induzidos por marginais. E no fim fica do mesmo jeito. Não há solução. O código, a lei da criança e do adolescente protege a criança que não pratica ilícito igualmente como aquela que pratica ilícito. São 2 pesos e 2 medidas. Precisa haver, de parte do legislador, não posição draconiana de querer criar regras de maltratar as crianças ou os jovens, não, mas dar responsabilidade. Olha, eu tive o cuidado, eu sabia que esse tema era muito polêmico, de ver aqui por perto do Brasil, nas leis de países aqui vizinhos, como é que se trata a questão do menor. Você veja, por exemplo, na Argentina, Chile e Bolívia, 16 anos. Argentina, Chile e Bolívia, 16 anos. Na Alemanha, Itália, Polônia, Rússia, 14 anos. Na Inglaterra, 7 anos. Não que vá prender com 7 anos, mas já começa a ser apurado dentro de critérios a responsabilidade de da prática de ilícito. Nos Estados Unidos vai de 6 a 12 anos, porque nos Estados Unidos cada estado tem uma legislação. A legislação penal, a lei penal americana, não é como no Brasil, para o país todo, não. Cada estado tem. Tanto é que tem um estado que tem pena de morte, outro não tem. Pois bem, nos Estados Unidos, a maioridade, a responsabilidade do menor é de 6 a 12 anos. Uns estados 6, outros 7, outros 8, mas não mais de 12. E é um país desenvolvido. Você sabia
que somente no Brasil, no Brasil, 18 anos. E em Cuba, 16 anos. Até em Cuba é menos do que no Brasil. Quer dizer, a gente tem que tratar esse assunto com muito equilíbrio para que não exista o excesso, ou seja, terminar com a proteção, ao invés de ajudar, de combater a criminalidade, a regra termina estimulando, na medida em que os menores passam a ser manipulados. Passam a ser manipulados. Coitado, porque lhes falta condições de sobrevivência, porque não tem família, porque o pai é desempregado, tudo isso é verdade. O país tem que ter uma política social agressiva para evitar isso. Mas ao lado disso, até olhando o resto do mundo, não é justo essa história de porque é menor pode matar. Não, isso não é verdadeiro. Isso não traz tranquilidade à sociedade. Isso é um tema que precisa coragem do legislador para, por trás dessas pressões, dessas notas, dessas notícias, e buscar a realidade. E a realidade é que, na hora em que a responsabilidade do menor no Brasil, do ponto de vista penal, seja igual à eleitoral, ele vota com 16 anos. Outra coisa que eu me lembrei agora, o Código Civil brasileiro, antigo, antes de 2003, ele dizia que o jovem só adquiria a maioridade com 21 anos, né? Com 18 era uma maioridade relativa. Mas só, a não ser que o pai emancipasse, ou se casasse, etc. Mas a regra do Brasil era 18 anos, para o jovem, quando completava 18 anos, tinha uma maioridade civil relativa. E só era absoluta, só era cidadão mesmo a partir dos 21 anos. Pois bem, o Código Civil em 2003 reduziu. Reduziu para 16 e para 18. Quer dizer, já foi um avanço. Só está faltando a lei penal fazer isso também. É o que eu acho, sabe, Eduardo?